Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Vamos hoje então resolver uma bateria de exercícios aqui sobre a massa molar, a massa molecular e o mol, isso que nós estamos vendo aqui nesse módulo. Vamos ver juntos então? Olha só pessoal, exercício número 1. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Então, considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1 para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então, pessoal, olha só, nós temos que perceber que ele nos diz que o brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, mas a quantidade recomendada é o dobro. Então, o dobro de 500 é 1.000 miligramas. Olha só, nós já podemos aqui então anotar que 1.000 miligramas é igual a 1 grama, 1 grama. Então aqui nós já temos a primeira conversão. Podemos trabalhar em grama, que é mais fácil. Nós falamos então que 1 mol da substância tem a sua massa em gramas igual à sua massa molar. Não é isso? Então se a massa molar do cálcio é 40 unidades de massa atômica, 1 mol de cálcio vai ter, então, 40 gramas. Lembram-se que nós falamos que 1 mol de qualquer substância apresenta a massa em gramas igual à massa atômica ou à massa molecular. Então, no caso aqui do elemento cálcio, um átomo de cálcio pesa 40 unidades de massa atômica. Quanto pesa, então? Qual é a massa, para dizer com mais propriedade, qual é a massa de 1 mol de átomos de cálcio? Então, vai ser 40 gramas. Bem tranquilo, por isso é tão importante conhecer o mol e por isso esse número é muito importante. Então, pessoal, vamos ganhar um espaço aqui. Já sabemos que 1.000 miligramas é 1 grama. Vamos ganhar espaço para nós fazermos as contas, então. Pronto, deixei aqui só o que interessa para a questão, né? Nós sabemos, então, que 500 miligramas é o que o brasileiro consome, mas deveria consumir 1.000 ou 1 grama. 1 grama, então, é a quantidade ideal por dia, ou quantidade recomendada por dia. Então ele pede para nós considerarmos o valor de 6 vezes 10 a 23 para o mol, e ele também nos diz que a massa molar do cálcio é igual a 40 gramas por mol. Isso significa o quê, pessoal? Isso significa que 1 mol de átomos de cálcio vai ter a massa igual a 40 gramas. E agora nós precisamos saber de quanto. E nós não precisaríamos, então, num único dia consumir 1.000 miligramas ou 1 grama? Então, quantos mols representa 1 grama? Vamos fazer aqui a regrinha de 3. Então, 1 grama vai ser equivalente a x mols. Fazendo aqui, então, a nossa multiplicação cruzada, eu vou ter aqui 40x, que é igual a 1 vezes 1, 1. X, portanto, será igual a 1 sobre 40. Pessoal, fazendo essa continha aqui, nós chegaríamos a 0,025. Mas 0,025, que olha só, aqui eu não tenho grama com grama, aqui eu vou ter mol com mol. Então, 0,025 mol. Vamos colocar isso aqui em notação científica? Então aqui, pessoal, esse número aqui nós teríamos que deslocar a vírgula 2 casas para a direita, não é isso? Para nós ficarmos aqui com 2,5, e aí nós vamos utilizar a potência de 10, mas aqui, olha só, 0,025 é menor do que 2,5. Então aqui nós sabemos que a potência vai ser negativa, não é isso? Negativa em quantos? Olha só, eu não andei 2 casas para a direita, então 10 a menos 2. Sabemos, então, que em 1 grama, que é a quantidade recomendada por dia, nós temos 2,5 vezes 10 a menos 2 mol
de átomos de cálcio. Mas ele não pede em mols, não é isso? Ele pede para nós a quantidade mínima diária de átomos. Então, pessoal, vamos apenas transformar aqui essa quantidade em mol para a quantidade em átomos. O que ele nos deu? Ele nos deu, então, que 1 mol de átomos equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. E agora, nós queremos saber quanto vale 2,5 vezes 10 a menos 2 mol em número de átomos. É só a gente, então, fazer essa regrinha de 3. X vezes 1 é x, 2,5 vezes 6 é 15, 2 vezes 6 é 12, 0,5 vezes 6 é 3. Então, 12 mais 3 é igual a 15. Então, aqui nós temos 15 vezes 10. E agora, pessoal, olha só, eu tenho uma multiplicação de potências. Conserva a base e nós vamos somar os expoentes, não é isso? Menos 2 mais 23. Ou seja, aqui nós teremos, então, o x igual a 15 vezes 10 a 21. Não é isso? Menos 2 mais 23 é igual a 21. 15 vezes 10 é 21. Para nós colocarmos em notação científica, então aqui x vai ser igual a 1,5 vezes 10 a quanto agora? Pessoal, olha só, 1,5 é menor do que 15. Então, se eu diminuir aqui esse número que está multiplicando a potência de 10, eu tenho que aumentar aqui. Então, 1,5, eu andei a vírgula uma casa para a esquerda, eu vou somar 1 aqui no expoente 22. 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio. Pronto, então esse daqui é o nosso gabarito, 1,5 vezes 10 a 22. Olhando aqui nas alternativas, nós encontramos 1,5 vezes 10 a 22 átomos aqui na letra B, que é, portanto, o gabarito da primeira questão. Questão número 2. Aspartame é um edulcorante artificial, um adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, ele tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Então, pessoal, com base nessas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, olha só, ele quer em mol, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia, é mais próxima de quê? Então aqui nós temos as alternativas e ele já nos diz que vai ser aproximado. Além disso, ele nos dá a massa molar do aspartame, que é 294 gramas por mol. Pronto, deixei aqui de novo para nós mais espaço para nós fazermos aqui as contas e deixei aqui para nós apenas as informações mais importantes para nós resolvermos o exercício. Bom, a primeira parte que nós temos que ver, pessoal, é que nós podemos consumir 40 miligramas por quilo e ele quer saber a quantidade máxima para uma pessoa de 70 quilos. Então, olha só, se nós podemos ingerir 40 miligramas para cada 1 quilograma de massa corpórea, quantos miligramas nós poderemos ingerir para 70 quilogramas? Então, aqui nós vamos fazer uma regrinha de 3, não é isso? Olha só, x vezes 1 é x, e agora 70 que multiplica 40. 7 vezes 4 é 28, e ainda 2 zeros aqui, 2.800. 2.800 o quê, pessoal? Olha só, quilo embaixo de quilo, miligrama embaixo de miligrama. Então, aqui, 2.800 miligramas. Mas nós sabemos também que 1.000 miligramas é igual a 1 grama. Quanto será, então,
2.800 miligramas em grama. Vamos chamar aqui agora de x. Olha só, pessoal, aqui nós já podemos cortar esses zeros, não é isso? 1, 2, 1 e 2. Vamos fazer então, olha só, x vezes 10 é 10x, que é igual a 28 vezes 1, que é 28 mesmo. X aqui vai ser igual a 28 dividido por 10, ou 2,8 o quê? 2,8 gramas. Olha só, miligrama com miligrama, grama com grama. Então, 2.800 miligramas representa 2,8 gramas. Mas ele quer saber agora qual é essa quantidade em mols que essa pessoa pode ingerir. Nós sabemos em gramas. Como transformar agora grama para mol? Olha o que ele deu para nós, pessoal. Ele deu a massa molar do aspartame. Nós sabemos, então, que o aspartame, que 1 mol do aspartame tem massa 294 gramas. Como ele quer saber em mol, olha só, que eu já tenho a conversão de mol para grama. Mas eu não tenho 294 gramas. Eu só posso consumir 2,8 gramas se eu tiver uma massa de 70 quilos, que foi o que nós calculamos. Então, vamos colocar aqui 2,8 gramas corresponde a quantos mols, então? Fazendo aqui a multiplicação cruzada, nós vamos ter 294x, que é igual a 2,8 vezes 1, é 2,8 mesmo. O x aqui vai ser igual a 2,8 dividido por 294. Pessoal, fazendo essa continha, nós vamos chegar aqui a aproximadamente 0,009 mol. Isso é a mesma coisa que 9 vezes 10 a quanto, pessoal? Olha só, eu andei a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. 9 é maior do que 0,009. Então, aqui vai ser negativo. Como eu andei 3 casas, eu vou colocar aqui o 3. Então, 9 vezes 10 a menos 3 mol foi o nosso resultado. Vamos olhar nas alternativas, porque ele nos disse que seria um resultado aproximado. Então, nós tínhamos chegado, ali só para lembrar, a 9 vezes 10 a menos 3 mol, que seria então a quantidade máxima que uma pessoa de 70 quilos poderia ingerir. E aqui nas alternativas, o valor mais próximo é 9,5 vezes 10 a menos 3. Então, pessoal, a letra B é o nosso gabarito. Vamos fazer aqui o exercício número 3. O elemento bromo apresenta massa atômica 79,9. Supondo que os isótopos bromo 79 e bromo 81 tenham massas atômicas em unidades de massa atômica exatamente iguais aos seus respectivos números de massa, qual será a abundância relativa de cada um dos isótopos? Lembram-se que nós comentamos que a massa atômica é diferente do número de massa. O número de massa é sempre um número inteiro, a soma dos prótons mais os nêutrons, enquanto que a massa atômica ela é uma medida que é feita em laboratório e normalmente é bastante próxima do número de massa, mas nós nunca podemos afirmar que elas são iguais. Bom, pessoal, então ele pediu aqui para nós considerarmos que a massa atômica do bromo é igual ao seu número de massa. E aí ele falou que o bromo aqui ele é representado por 2 isótopos. Então, 2 átomos com o mesmo número de prótons, mas com números de nêutrons diferentes, já que eles têm números de massa diferentes. Um deles é o bromo, que tem número de massa 79, e o outro é o bromo com número de massa 81. E ele quer saber agora, então, a abundância desse elemento na natureza a partir do conhecimento aqui que ele nos forneceu de que a massa atômica do bromo é 79,9 unidades de massa atômica. Olha só, pessoal, nós não precisamos fazer conta para resolver esse exercício. Nós temos que ver que 79,9 é um número muito próximo da metade entre 79 e 81. Vocês concordam que entre 79 e 81 a metade seria 80? 79,9 é quase 80. Mas além então de nós estarmos quase na metade exata, nós estamos
um pouquinho mais perto do 79 do que do 81. Isso significa que na natureza nós vamos ter um pouquinho mais de isótopos com massa 79 do que de isótopos com massa 81. Só por aí nós já poderíamos resolver a questão. Vejam só. Olha só, pessoal, se a massa atômica então é 79,9 e nós vimos que 79,9 é quase exatamente a metade entre 79 e 81, nós temos então que ter uma proporção entre esses dois isótopos muito próximas, quase 50% para cada um. Quem é que vai ter um pouquinho mais de 50%? Vai ser o bromo 79. Ele vai ter uma abundância um pouquinho maior, porque 79,9 está um pouquinho mais perto de 79 do que de 81. E aí, olhando nas alternativas, pessoal, olha só, 75 e 25 não pode ser, porque é uma diferença muito grande. Se nós tivéssemos 75% de qualquer um dos dois, nós teríamos aqui a massa atômica muito mais perto do 79, aqui no caso da letra A, ou então do 81, no caso aqui da letra E, porque eu teria 75% de todos os isótopos com massa 81. Então, a massa atômica, como ela é a média ponderada entre as massas dos isótopos, então nós teríamos a massa bem perto de 81 nesse caso. E na letra A, bem perto de 79. Como está quase na metade, nós temos quase 50-50. Seria então a letra C? Não, porque se fosse 50-50 exatamente, a massa teria que ser 80, que é a metade entre 79 e 81. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma proporção de 55 e 45, só que um pouquinho mais perto do 79. Então, nós temos uma abundância um pouquinho maior do bromo 79. Por isso, então, 55 para o bromo 79 e 45 para o bromo 81 é aqui o nosso gabarito, a letra B de bola. Mas é claro, pessoal, que nós vamos fazer a conta. Poderia ter caído um exercício que não nos permitisse chegar a essa conclusão como nós fizemos. Então, lembram-se da fórmula que nós usamos para calcular aqui a abundância dos elementos? Nesse caso, nós vamos utilizar aquela fórmula que nos diz que a massa do elemento químico é a massa do isótopo 1 multiplicada pela sua abundância mais a massa do isótopo 2 multiplicado também pela abundância desse isótopo, e assim para todos os isótopos, dividido aqui pela abundância relativa somada de todos eles, que sempre vai dar 100, claro, porque nós temos que ter 100%, já que a abundância de cada um deles tem que ser uma porcentagem, então, como a somatória total tem que dar 100%, aqui embaixo nós vamos ter sempre essa divisão por 100. Vamos fazer então a conta, pessoal, olha só. Nós sabemos que a massa desse elemento químico é 79,9 e que isso vai ser igual à massa do isótopo 1, que ele nos disse para considerar a massa atômica do bromo como sendo igual ao seu número de massa. Como o número de massa é 79, vamos considerar a massa atômica também 79 vezes a sua abundância, mas nós não sabemos essa abundância. Vamos chamá-la aqui de X, mais a massa atômica do isótopo 2, que é o bromo 81, então ele vai ter massa atômica igual ao seu número de massa, como nos diz o enunciado, vezes multiplicado pela sua abundância relativa, que nós vamos chamar de Y. E tudo isso nós vamos dividir pela soma das abundâncias relativas ou das porcentagens relativas entre esses dois isótopos, que nós sabemos que tem que ser 100. Ou 100%. E aí, pessoal, olha só, nós temos duas variáveis. Como é que nós vamos sair aqui disso? Nós não sabemos que a soma dessas duas variáveis tem que ser igual a 100? Sabemos sim, porque todos os átomos do isótopo Br79 mais os átomos do Br do bromo 81, eles compõem a totalidade, ou 100%. Então, a abundância relativa do isótopo 1 mais a abundância relativa do isótopo 2, que nós chamamos de X e Y, tem que ser 100%. E agora, pessoal, olha só, eu posso achar aqui, por exemplo, o valor de Y, dependendo de X, não é isso? Y vai ser igual a 100 e eu passo o X para o outro lado, subtraindo. Então, 100 menos X.
Olha aqui, podemos já vir aqui na fórmula e substituir, então, vou aproveitar e já vou multiplicar esse 79,9 por 100, esse 100 que está aqui dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 79,9 vezes 100 é 7.990, não é isso? Nós apenas andamos a vírgula 2 casas para a direita, então estava aqui, 1, 2, pronto. Já eliminei aqui essa divisão. Isso vai ser igual, então, a 79 vezes x mais 81, que vai multiplicar o y, mas o y nós vimos é 100 menos x. Então, aqui nós vamos ter 100 menos x. Fazendo aqui a conta, nós vamos continuar com 7.990, que é igual a 79x mais 81 vezes 100, é 8.100, menos 81, que multiplica x. 81x. Então, olha só, pessoal, eu vou passar o 8.100 para o outro lado, então, com sinal negativo. 7.990 menos 8.100, não é isso? Então, vamos fazer aqui 8.100 menos 7.990. Fica fácil de ver aqui que essa conta vai dar 110, não é isso? 0 tira 0 é 0. Vou ter que pedir emprestado aqui para o 8, que vai ficar com 7. Aqui 1 vira 11, eu pego emprestado, fica 10. E aqui também fica 10, né? Então, 9 menos 10, 10 menos 9 é 1, 10 menos 9 é 1, e aqui 7 menos 7 é 0. Então, chegamos a 110. Então, do outro lado aqui, como o 8.100 é maior e passou para o outro lado negativo, nós vamos ter aqui menos 110. Isso é igual a 79x menos 81x, isso é igual a menos 2x. Multiplicando os dois lados por menos 1, nós podemos, então, chegar ao 2x é igual a 110, x é igual, portanto, a 55, como nós tínhamos visto. 55 o quê? 55%, já que nós estamos falando de abundância ou percentual. Isso significa que o isótopo 1, o isótopo 79, bromo 79, ele representa 55% do total de átomos na natureza. É claro, então, que como o y é 100 menos x, o y vai ser igual a 100 menos 55, que é 45%. Então, o isótopo bromo 81 representa 45% dos átomos de bromo na natureza, letra B, como nós tínhamos falado lá no início. Exercício 4. Fertilizantes do tipo NPK possuem proporções diferentes dos elementos nitrogênio, N, fósforo, P, e potássio, K. Uma formulação comum utilizada na produção de pimenta é a NPK 43016, que significa 4% de nitrogênio total, 30% do pentóxido de difósforo, fiquem tranquilos com os nomes, ok? Então é esse óxido aqui de fósforo, e 16% aqui do óxido de potássio. Em massa. Assim, a quantidade em mol, então olha só, pessoal, ele quer a quantidade em mol de fósforo contida em 100 gramas desse fertilizante. É de aproximadamente, então ele nos dá aqui a quantidade em mol. Então, bastante atenção, ele quer essa quantidade em mol. E ele nos fornece também as massas molares aqui em gramas por mol do oxigênio e do fósforo. Vamos, então, entender qual é a porcentagem em massa do pentóxido de fósforo aqui no NPK. Ele nos diz que é 30%, não é isso? Então, 30% do total desses 100 gramas vai ser aqui do pentóxido de fósforo. Então, começamos assim. Se nós temos 100 gramas desse fertilizante, o NPK, então 100 gramas do NPK corresponde a 100%, não é isso? Mas ele nos disse aqui que nesse fertilizante apenas 30% da massa corresponde ao pentóxido de fósforo. Então, eu quero saber quanto vale 30% desses 100 gramas. Pessoal, bem fácil, né? Só fazer aqui a multiplicação cruzada, já podemos aqui eliminar um zero de cada lado. Esse x aqui, então, 10 vezes x,
vai ser igual a 3 vezes 100, que é 300. X, portanto, vai ser igual a 300 dividido por 10, que é 30 gramas. Então, eu sei que em 100 gramas de NPK, esse fertilizante, eu vou ter 30 gramas do quê? 30 gramas aqui do pentóxido de difósforo, ok? Então, o P2O5. Então, aqui eu tenho 30 gramas de P2O5. Agora, olha só, pessoal, ele não quer a massa do P2O5, ele quer a massa de fósforo apenas e ele ainda quer em mol. Então, vamos começar entendendo quanto é que eu tenho aqui de fósforo no P2O5. Bom, nós sabemos então que nós temos 30 gramas aqui de P2O5 em 100 gramas aqui desse fertilizante. Mas, pessoal, olha só, ele nos dá aqui a massa molar, tanto do oxigênio como do fósforo. Vamos, então, calcular qual é a massa de fósforo que nós temos em 30 gramas desse pentóxido aqui. Primeiro, vamos ver em 1 mol de moléculas qual é, então, a massa correspondente ao fósforo e ao oxigênio. Então, nós temos aqui, cada molécula, então, é representada pela fórmula P2O5. E aí eu sei, então, que para nós fazermos a conta aqui para uma molécula, nós utilizaríamos a unidade de massa atômica. Para 1 mol de moléculas, nós podemos utilizar aqui o grama, não é isso? Então, eu tenho, para cada 1 mol de moléculas, eu vou ter 2 mols de átomos de fósforo, não é isso? 2 mols de átomo de fósforo, já que eu tenho 2 átomos de fósforo em cada molécula. Se eu tiver 1 mol de moléculas, eu vou ter 2 mols de átomos. Então, aqui é só nós multiplicarmos esse 2, que é a quantidade em mol que eu tenho de fósforo, pela sua massa molar, que é 31. Então, 2 vezes 31. E vou somar aqui também com 5 vezes, já que em 1 mol dessa molécula eu tenho 5 mols de oxigênio, porque em uma molécula eu tenho 5 átomos de oxigênio. Então, se eu multiplicar tudo por mol, uma molécula vezes 1 mol é 1 mol de moléculas. E 5 átomos vezes 1 mol é 5 mol de átomos. Por isso, então, que eu posso fazer essa multiplicação. Então, aqui, 5 vezes a massa molar, que é 16 gramas. Fazendo essa continha, 2 vezes 31 é 62 gramas. 62 gramas representa, então, a massa do fósforo aqui nessa molécula. E aqui mais 5 vezes 16, 6 vezes 5, 30, vão 3. 5 vezes 1 é 5, mais 3, 8. 80 gramas, então, é a massa do oxigênio. Se nós somarmos 80 mais 62, nós chegaremos, então, a 142 gramas aqui desse óxido, desse pentóxido de difósforo. Então, olha o que eu sei, pessoal. Eu sei que em 142 gramas de P2O5, eu tenho exatamente 62 gramas de fósforo, porque nós calculamos aqui que cada mol de fósforo tem massa igual a 31 gramas. Como ele apresenta 2 mols aqui, eu multipliquei por 2, então chegamos a 62 gramas. Então, aqui nós temos 62 gramas de fósforo para cada 142 gramas do pentóxido de difósforo. Mas olha só, pessoal, eu sei que eu tenho apenas 30 gramas desse óxido. Então, se 142 está para 62, 30 gramas aqui agora desse pentóxido vai estar para X gramas de fósforo. Vamos, então, multiplicar cruzado aqui. 142 que multiplica X é igual a 30 vezes 62. Olha só, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 6 é 18, e ainda mais o zero ali. Pronto, 1860, então, deu essa continha. E aí a gente pode passar o 142 dividindo para o outro lado. X vai ser, então, 1860 dividido por 142. Pessoal, fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar a 13,03. 13,03 o quê? Gramas de fósforo em 30 gramas do óxido, não é isso? Então, nós vamos ter aqui 13,03 gramas de fósforo.
Mas não foi isso que ele pediu para nós, pessoal. Ele pediu a quantidade em mol de fósforo. Bom, vou apagar aqui então para nós ganharmos um espaço. E nós vamos usar de novo aqui a massa molar do fósforo para nós calcularmos quantos mol representa 13,03 gramas de fósforo. Pessoal, olha só, nós sabemos que a massa molar do fósforo é 31 gramas. Isso significa que 1 mol de fósforo tem massa 31 gramas. Mas eu só tenho 13 gramas aqui naquelas 30 gramas do óxido, naquelas 100 gramas do fertilizante, não é isso? Foi o que nós viemos calculando até agora. Então, nós queremos saber 13,03 grama, que vai ser aqui igual a X. Se nós fizermos aqui, pessoal, essa multiplicação cruzada, nós vamos ter, então, 31x, que é igual a 13,03 vezes 1. Mas ele nos disse, pessoal, que o valor vai estar aproximado. Então, eu vou arredondar esse 13,03 para 13. 13 vezes 1 é 13 mesmo. E aí, nós podemos, então, passar o 31 dividindo para o outro lado, não é isso? Então, 13 dividido por 31. E aqui nós vamos ter, então, 0,42. 0,42 o quê, pessoal? Olha só, grama embaixo de grama. E aqui, mol embaixo de mol. Então, 0,42 mol de fósforo, não é isso? 0,42 mol de fósforo em 100 gramas daquele fertilizante, o NPK, conforme nós calculamos ali. Então, chegando aqui, o que se aproxima mais é o próprio 0,42, que é a letra C, o nosso gabarito, portanto. Vamos resolver então a questão número 5. Olha só. A massa atômica de alguns elementos da tabela periódica pode ser expressa por números fracionários. Verdade, acabamos de calcular lá para o bromo, não é isso? Que tinha massa atômica 79,9. Como, por exemplo, aqui o elemento estrôncio, cuja massa atômica é 87,621 unidades de massa. O que se deve a quê? Por que, pessoal, que nós podemos ter essas massas aqui dadas por números fracionários? Isso se deve à massa dos elétrons? Não. Nós vimos que a massa dos elétrons é desprezível quando nós calculamos a massa dos átomos. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Ao tamanho irregular dos nêutrons? Não. Não é o seu tamanho irregular que altera a sua massa. Também isso aqui está incorreto. Letra C. A presença de isótopos com diferentes números de nêutrons. Perfeito. Essa daqui, pessoal, é a justificativa para nós termos esses números fracionários. É só nós lembrarmos como é que nós calculamos a massa atômica ou a massa do elemento químico. Nós vamos fazer uma média ponderada de todos os isótopos presentes na natureza. Lembrando, pessoal, qual é a diferença entre os isótopos? Se eles têm o mesmo número de prótons, já que eles têm que ser do mesmo elemento, então a diferença neles, que está no número de massa, se dá pelo número de nêutrons. O número de massa, lembram-se, é prótons mais nêutrons. Se os prótons são iguais e os números de massa são diferentes, significa que o número de nêutrons tem que ser diferente. Então, o que nós temos quando nós vamos medir, quando nós vamos olhar na tabela periódica a massa de um elemento químico, é uma média ponderada. Por isso, então, que nós vamos ter ali números fracionários, tá legal? Esses números vão ser fracionados porque nós vamos ter ali uma porcentagem de cada um dos isótopos, cada um deles ali com uma massa diferente. Por isso, então, aqui, a letra C é o nosso gabarito, porque nós temos isótopos com diferentes números de nêutrons e que vão, então, integrar aqui o cálculo da massa desses elementos químicos. Letra D, então ele vai nos dizer que se deve à presença de isóbaros, lembram-se? Isóbaros, mesmo número de massa, com diferentes números de prótons. Não faria sentido eu utilizar dois elementos diferentes, porque se eles não têm o mesmo número de prótons, eles não são o mesmo elemento. Então, como eu vou calcular a massa de um elemento utilizando outro elemento? Não faria sentido, não é isso? Então, utilizar isóbaros não faz o menor sentido nesse caso. Nós temos que utilizar isótopos, que são aqueles que têm o mesmo número de prótons e que, então, têm o mesmo número atômico e representam o mesmo elemento químico.
E letra E, devido aqui à grande quantidade de isótonos do estrôncio. Não, o estrôncio tem aqui essa massa fracionada porque ele tem muitos isótopos e não isótonos. O que muda entre um isótopo e outro é justamente o número de nêutrons. Então eles não podem ser isótonos. Se eles fossem isótonos, para ter número de massa diferente, eles teriam que ter números de prótons diferentes e, portanto, também não seriam o mesmo elemento, não seriam todos os átomos do elemento estrôncio. Portanto, a letra E também está incorreta. O nosso gabarito aqui é a letra C. Pronto, pessoal, mais uma bateria de exercício resolvida. Acredito aí que nós conseguimos, então, praticar bastante já esse conteúdo desse módulo aqui sobre as massas, não é verdade? E começamos aqui a brincar com o mol. Nós ainda vamos trabalhar muito com ele lá no cálculo estequiométrico. Vejo vocês na próxima aula.